querido irmão e amigo não, tá é momento para a devoção de dia. Contento que bota de nos companhia. Nos dá uma palavra de oração. O Tata Santo, o Deus eterno, se nós está agradecido, Senhor, que nós podemos servir todo dia de novo com consciência limpa. E Tata Santo, que nós podemos vir constantemente de boa presença, Senhor. O Tata Santo, nós está agradecido que você instrui-nos em verdade e de maneira que você capacitar-nos para nos por compartilhar a verdade aqui com o outro. Ajuda-nos, Senhor, para nos permanecer em verdade e sim a verdade de uma maneira correta para não resultar que nos meses em vergonha e que nos escuta a palavra não duro que o bisa vai fora de mim se dona de iniquidade. Tata bendicionar tudo isso não que está malo. Tata fortalecer isso não que está débil. Nós está agradecido em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós está lendo essa folha de matutina titular Loboricibi Poder. Escrevi do Ellen White. Ave 4 de dezembro. Tema é prova não e a oposição está produzir benefício não. Estima não seja surpreendido por motivo de candela de prova que tem meio de bolso. Que está bem riba bolso para bolso o provar. Como se fuera tá algo estranho tá passa com o bolso. Mas segundo a medida que o bolso está compartilhando o sofrimento de Cristo, seguir regocijar. Para também na revelação de sua glória, bolso pode regocijar com grande alegria. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e 13. De outra maneira, a oposição que nós está confrontar por prova de estar beneficioso. Se nós anda com essa aqui de maneira apropriada, ele desenvolver virtude que nunca lo não aparecer se é cristiano não estava tendo nada de suportar. E fé, paciência e tolerância, pensamento não celestial, confiança em providência e simpatia genuína para esse não que está falha, tá é resultado não de prova não que o bom de deal com ele. Essa aqui não tá é graça não de espírito que está sigue florescer meme de prova não e adversário. Mansedumbre, humildade e amor sempre está crescendo na palo cristiano. Se a palavra o receber de um coração bom e honesto, a alma hostil e obstinada lo vado someter. E fé, garando a promessa não, e dependendo de Jesus, lo sale triunfante. Essa que é a vitória que está vence o mundo. Nos fé. 1 Juan capítulo 5, versículo 4. E um que está abre a escritura não, e está alimentar su mesco e maná celestial, está vira participante de natureza divina. E não tem vida ou experiência separada de Cristo. E está tendo a voz de Deus está papel fora de cielo. E sabe que me estima de quem de mitingoso. Mateus capítulo 3, versículo 17. E voz aí está a segurança que está aceitada em essa estima. E essa que tem caráter e desta maneira Cristo, de quem de Deus tem gozo. Deus a aceita Cristo completamente como nosso substituto, nos garantia. E ora aí, la gaturende que está mencionar em nome de Cristo, abstener fora de toda iniquidade, e seja com Cristo tem caráter. Para Jesus não tem vergonha de chamar-nos romana. É um de quem de nós está confia a demonstrar que está ajudador que sempre está presente dentro da necessidade. E segundo nós está permanecer em Deus, nós está crescer mais e mais na sua imagem. Mas nós tur, com cara sem velo, mirando a maneira de espelho e glória do Senhor, está transformar em a mesma imagem de glória para glória, maneira do Espírito do Senhor. 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18.
Pasoma Dios quien de avisa, luz lo resplandecer for de escuridad, ta esunco a resplandecer de nos corazón, para una luz de conocimiento de gloria de Dios, de cara de Cristo. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 6. Querido oyente, acorda, amanhã vou ter cita com Deus e conosco. Até amanhã com Deus que.